Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já tratei aqui em alguns momentos, em lives. Tem um artigo no blog já de 2015, mas que veio à tona recentemente, que é: Fábio, quem se naturaliza italiano perde a cidadania brasileira? E pior, tem gente achando que se eu obter o reconhecimento da minha cidadania italiana, eu perco a cidadania brasileira. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar sobre isso hoje. Bom, por que esse assunto voltou à tona? Porque tem lá uma ex-esposa do ex-presidente do Brasil que mora, acho que na Noruega, e que perdeu a cidadania brasileira porque ela se naturalizou cidadã norueguesa há alguns anos. Alguém fez uma reportagem sobre isso, chegou aos ouvidos do Ministério da Justiça no Brasil e eles então abriram um procedimento para retirar, para cancelar, para dissolver a cidadania brasileira desta cidadã que obteve uma cidadania estrangeira. E é o seguinte, antes de mais nada, a gente precisa estabelecer uma coisa importante. Você que chegou nesse vídeo achando que cidadania italiana perde a brasileira, vamos deixar uma coisa muito clara, que é: existe uma diferença entre naturalização estrangeira e reconhecimento da cidadania. Então vamos falar de cidadania italiana. Existe naturalização italiana e reconhecimento da cidadania italiana. São coisas diferentes. Para a Itália e para o Brasil, se você é descendente de um cidadão italiano, seja você filho, neto, bisneto, trisneto, tetraneto, quadrineto, neto, decaneto, se você tem um ascendente italiano, você não vai se naturalizar italiano ou italiana. Você não vai passar a ser cidadão italiano a partir do momento que você fizer os seus trâmites burocráticos. Pela legislação italiana, nós somos italianos desde o nosso nascimento. Bonito, lindo, maravilhoso. Na prática, isso chama-se, tem um termo técnico em português chamado cidadania originária. Significa que nós, ao nascer no Brasil, nós nascemos cidadãos brasileiros, porque nós nascemos no território da República Brasileira, Federativa do Brasil. Então nós nascemos brasileiros porque quem nasce no Brasil é brasileiro. E nós nascemos cidadãos italianos porque a cidadania italiana ela é transmitida iuris sanguinis. É um outro conceito do Brasil. Não vou entrar nesse mérito aqui, senão vai ficar mais confuso ainda. Meu objetivo aqui é tentar mastigar o máximo possível da informação para vocês. Então, fiquem com esse conceito. Existem dois tipos de conseguir uma cidadania estrangeira. Ou a gente já nasceu com ela, se você é descendente de italianos, você nasceu com a cidadania italiana, ou você pode se naturalizar, ou seja, você nunca teve, você não descende de um cidadão daquele país e você escolhe ter a cidadania. No mundo da cidadania italiana, existem dois sujeitos que um deles normalmente é da situação A e o outro sujeito da situação B. Qual deles? Escreve aí nos comentários antes de continuar o vídeo. Qual é o sujeito da situação A e qual é o sujeito da situação B dentro do nosso mundo da cidadania italiana? Muito bem, vamos ver se você acertou. O sujeito da situação A, ou seja, quem é que nasceu com a cidadania italiana, é o descendente italiano. Somos nós. Nós que estamos aqui buscando o nosso reconhecimento é quem faz parte da situação A. Os sujeitos da situação B dentro do nosso mundo são os cônjuges. Normalmente, quem aqui busca o reconhecimento da sua cidadania italiana, são poucos os casos onde o cônjuge também é de origem italiana. E aí este cônjuge, depois do momento em que nós nos tornamos cidadãos italianos reconhecidos, o nosso cônjuge, ou a gente quer dar essa cidadania para o nosso cônjuge, a gente pode transferir ou dar a oportunidade para esse cônjuge se naturalizar italiano. Veja, que aí é a situação B. Ele não tem ascendência, ele nunca teve, mas ele pode solicitar naturalização. Ele tem esse direito a partir do momento que ele é casado com um cidadão italiano. Aqui entra a eventual perda da nacionalidade brasileira. Existe um artigo no meu blog, eu vou deixar para você, eu vou pedir pro Felipe deixar aqui no link da descrição desse vídeo, eu tô com ele aberto aqui, chama Perder a Cidadania Brasileira por Naturalização. O que acontece? A legislação brasileira diz que aqueles cidadãos ou aqueles indivíduos que
solicitarem uma cidadania estrangeira porque querem, eles incorrem na perda da cidadania brasileira. Isso está escrito na legislação. Antes que você venha correndo com seus dedinhos nervosos dizer, Fábio, mas existe já no parlamento brasileiro um projeto de lei para mudar isso. Existe, eu sei, muito obrigado, mas não mudou ainda. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a situação é essa. O dia que mudar, eu faço um novo vídeo para dizer, lembra que eu tive um vídeo anterior dizendo tal, agora mudou. Neste momento, existe o risco de você perder a cidadania brasileira caso você se naturalize italiano por exemplo, matrimônio. Mas Fábio, por quê? Mas existe, mas vai acontecer ou não vai acontecer? Então, na prática, o Estado brasileiro não fica sabendo que você se naturalizou. Por exemplo, todos os anos, eu não sei quantas centenas ou milhares de pessoas se naturalizam italianos por casamento. Os cônjuges que querem a cidadania italiana, eles se naturalizam. Então, como que funciona? Vamos imaginar que a pessoa mora aqui na Itália, ela foi, fez todos os trâmites, esperou os 2 anos necessários de residência, foi lá, apresentou no site. Aqui já temos uma trilogia no próprio canal aqui no YouTube, onde eu ensino todo o processo de naturalização. E aí lá, depois passou o tempo, recebeu o decreto de naturalização. Não há uma comunicação do Estado italiano para o Estado brasileiro. Então, como não há esse contato, essa informação não chega, o Estado brasileiro não tem como saber que você se naturalizou e, portanto, não existe nenhum procedimento ou não é aberto nenhum procedimento. Neste caso, que gerou toda essa confusão, que um monte de gente está perguntando e mandando mensagens, é porque houve uma reportagem de um grande jornal e aí o Ministério a Secretaria da Justiça, o Ministério da Justiça, alguém lá que cuida do setor de imigração e de naturalização, ficou sabendo do fato, buscou as informações, porque aí virou notório, virou público e notório que aquela pessoa efetiva se naturalizou, enfim, teve uma reportagem e aí foi aberto o que a gente chama de ofício, ou de ofício no caso do Brasil. Então essa é a situação atual. E aí, a minha pergunta, que eu já faço lá no nosso artigo, lá no blog, lá no final eu falo o seguinte. Vou até ler para vocês aqui, tá bom? O que eu falo? Ó, conclusões e perguntinha. Muito bem, queridos leitores e leitoras. Finalmente, quem quer adquirir cidadania por casamento ou até mesmo por tempo de residência aqui na Itália, pode fazer isso. Naquela época eu escrevo sem medo, pois isso não acarretará a perda da cidadania brasileira. E eu explico no artigo, eu quero que você vá lá e leia o porquê que naquele momento eu escrevi isso e porquê que agora o vídeo serve para atualizar aquele artigo. Mas eu termino dizendo... Já que estamos falando sobre perdas e ganhos, quero lançar uma pergunta. No blog eu lanço essa pergunta e agora eu lanço aqui para você. Se a lei determinasse, que no caso determina, que para adquirir a cidadania italiana fosse necessário abdicar da cidadania brasileira, o que você faria? Aqui eu dou 2 opções. 1. Não pensaria 2 vezes e mandava o Brasil para as cucuias? Ou 2. Nem pensar, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor e dane-se a Itália. Porque no final das contas é uma brincadeira que nem é tão brincadeira assim, mas no final das contas é verdade. Existe um risco. O quanto você considera importante ter a nacionalidade italiana a ponto de correr o risco de abdicar da cidadania brasileira? Conta pra mim nos comentários, eu tô muito curioso. Deixa aqui um comentário e a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.